rebanho de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Nesta quinta-feira da 22ª semana do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos dirige a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, da segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado do início do sermão sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno, Papa, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Imprimirei a minha lei em seu íntimo. Ouçamos então atentamente esta palavra da Igreja, que hoje é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos, ia pregando o Evangelho do Reino, curando as enfermidades por toda a Galileia, e a fama de seus prodígios se espalhava pela Síria inteira. Grandes multidões, vindas da Judéia, afluíam ao médico celeste. Lenta é para a ignorância humana a fé em crer no que não vê e esperar o que não conhece. Foram precisos, a fim de firmar na doutrina divina os benefícios corporais e o estímulo dos milagres patentes. Pela experiência de seu tão benigno poder, não duvidariam que sua doutrina traz a salvação. Para passar das curas exteriores aos remédios interiores, e depois da cura dos corpos à saúde das almas, o Senhor separou-se das turbas que o cercavam, subiu à solidão do monte vizinho, chamou os apóstolos para formá-los com mais elevadas instruções do alto da cátedra mística. Pelo próprio lugar e qualidade de ato, significava ser o mesmo que se dignara outrora falar com Moisés. Lá, na mais apavorante justiça, aqui, com a mais divina clemência. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei com a casa de Israel e a casa de Judá um pacto novo. Depois daqueles dias, palavras do Senhor, porei minhas leis no seu íntimo e as escreverei em teus corações. Aquele, pois, que falara a Moisés, falou aos apóstolos, e nos corações dos discípulos, a mão veloz do Verbo escrevia os decretos da nova aliança. Sem nenhuma escuridão de nuvens envolventes, sem sons terríveis e relâmpagos, sem estar o povo afastado do monte pelo terror, mas na límpida tranquilidade de uma conversa com os circunstantes atentos, a fim de remover a aspereza da lei pela brandura da graça e tirar o medo de escravo pelo espírito de adoção. Qual seja a doutrina de Cristo, suas santas sentenças o demonstram. Elas dão a conhecer os degraus da jubilosa ascensão àqueles que desejam chegar à eterna beatitude.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Seria talvez ambíguo a que pobres se referia à verdade se dissesse bem-aventurados os pobres, sem acrescentar nada sobre a espécie de pobres, parecendo bastar a simples indigência que tantos padecem por pesada e dura necessidade para possuir o reino dos céus. Dizendo, porém, bem-aventurados os pobres em espírito, mostra que o reino dos céus será dado àqueles que mais se recomendam pela humildade dos corações do que pela falta de riquezas. Amém. Caro irmão, cara irmã, ouvimos no dia de hoje esse trecho do início do sermão sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno, Papa, que vem nos falar justamente da lei que Deus imprime no nosso íntimo, no nosso coração. Esse texto de São Leão Magno vem nos chamar a atenção para realmente estarmos abertos para acolher a doutrina de Cristo em nossa alma, em nossa vida. Deixar que Deus imprima em nós a sua vontade, o seu ensinamento, a sua doutrina. Assim, somos instruídos por Cristo, orientados por Ele. Falando já da bem-aventurança da pobreza, São Leão Magno deixa muito claro que Cristo não se contentou em dizer simplesmente bem-aventurados os pobres, pensando simplesmente na pobreza e indigência material, mas acrescenta os pobres em espírito. Bem-aventurados, felizes. O pobre em espírito é aquele que é humilde, independentemente de sua situação financeira, de sua vida econômica, dos bens que possui, mas é pobre em espírito quando é humilde, a ponto de não querer se impor por sobre os outros e estar, ao contrário, aberto para partilhar do seu pão com o outro. O pobre em espírito é aquele que interiormente está aberto para Deus, não somente manifestando de modo exterior, mas interiormente está voltado para Deus, na humildade total, na entrega sem reservas, no desejo e na atitude de buscar sempre mais fazer a vontade de Deus que a própria vontade. Abrir-se realmente para a ação de Deus. Deixar-se conduzir pelo Senhor. Permitir que seja realmente impressa em sua alma o ensinamento de Jesus. Ensinamento que se manifesta de modo particular pelos gestos que o próprio Jesus realizou. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora. Reconheçamos nela a nossa pedagoga. O pedagogo é aquele que toma a criança pela mão e conduz a criança pelo caminho certo. É assim que Maria age conosco. Ela nos toma pela mão e nos leva até Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Deus eterno.
Coloquemos então nossos pedidos, preces e agradecimentos nas mãos de Maria, para que ela conduza tudo a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada, na presença do Senhor, animada pelo Espírito Santo. Que cada hora deste dia seja de fato uma oportunidade de se tornar um discípulo, uma discípula mais fiel a Jesus, nosso Senhor. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.